Seja bem-vindo ao curso de como fazer anúncios para viagens, para turismo, né? Pessoal, essa é a nossa primeira aula. Vai ser sobre como funcionam os anúncios no turismo. Primeira coisa que eu quero falar é me apresentar. Eu sou o Vinícius Mariano, eu sou gestor de tráfego há mais ou menos uns 5 anos e eu sou dono de uma agência que atende diversos clientes. Nesse trajeto eu já gerenciei mais de 10 milhões em mídia, então pode acreditar, o que eu falar aqui vocês podem acreditar. Legal. Como funcionam os anúncios online para o turismo? A gente vai falar primeiro sobre as 3 funções principais, depois sobre o Meta Ads, o Google Ads e no final uma mensagenzinha principal, pessoal. Vamos começar então pelas 3 funções principais. Quais são as 3 funções principais dos anúncios? Instintivamente a gente vai falar venda, né? A gente quer vender com anúncio. A gente anuncia, a gente quer tirar dinheiro do resultado. Mas quando se fala das intenções por trás desses anúncios, a gente vai ter 3 intenções principais, né? Descoberta, consideração e conversão. A descoberta são anúncios que a pessoa está descobrindo aquele assunto ou você. Então, a gente vai falar de assuntos como, nesse caso de turismo, destino, passeio, experiência. Vai tentar trazer a curiosidade sobre aquele assunto ou sobre a sua empresa nesse tipo de conteúdo, nesse tipo de anúncio, tá bom? Ele geralmente vai ser veiculado no Meta Ads, tá? É muito comum você ver anúncio de descoberta no Meta Ads. Por quê? Porque o Meta Ads é o gerenciador de anúncios do Instagram. Então você faz muito anúncio para seguidores, faz muito anúncio para engajamento. E aí a gente trabalha bastante essa parte aqui. A segunda etapa é a de consideração, é quando o lead ele confia na sua empresa. Quando eu falo lead, pessoal, é contato. Lead, contato é a mesma coisa. O contato ele confia na sua empresa, ele começa a conhecer mais sobre você, tá? Aqui então é mais sobre a experiência, sobre gerar curiosidade no seu produto, né, no destino, no passeio, nesse caso. E na consideração é falar mais sobre vocês mesmos, sobre quanto tempo vocês têm de mercado. Então, por exemplo, eu comecei aqui já falando sobre a minha agência, já falando quanto que eu gerenciei em mídia, porque isso traz confiabilidade, isso traz uma conexão com o lead. E por último, a conversão. E por que a gente não faz só anúncio de conversão, né? Você pode pensar assim, pô, Vinícius, mas não era mais fácil só fazer anúncio de conversão para entrar mais dinheiro na carteira? Só que o anúncio de conversão, ele tem um limite. Então, quando a gente quer furar esse limite e quando a gente quer diminuir o nosso custo por conversão e a gente tem disposição de verba, a gente tem estrutura, a gente faz um funil. A gente constrói uma coisinha aqui que já já a gente vai trazer um pouco mais sobre como constrói, sobre o que é. Mas vamos lá para a campanha de conversão. Na campanha de conversão é basicamente convidar o cara para um orçamento, convidar para falar com você no WhatsApp, para fazer uma reserva. Esse vai ser o anúncio que a gente mais vai trabalhar, porque ele é um anúncio que mais gera resultado para a gente. Esses dois aqui, a gente começa a criar mais quando a gente começa a ter uma estrutura maior, como eu falei anteriormente. Então aqui a gente vai talvez contar uma história e chamar para o orçamento, mostrar o local e chamar para conversar no WhatsApp, para fazer uma reserva. Legal, então a gente já sabe para que serve as 3 funções dos anúncios. Em breve a gente vai falar de oferta, vai falar de como anunciar na prática, vai falar de Google, vai falar de várias coisas. E aí as coisas vão fazer um pouco mais sentido, mas nesse momento vamos tentar nos apegar aos conceitos do que a gente está falando aqui, porque depois eles serão muito importantes. Então vamos falar do Meta Ads. O que é o Meta Ads? O Facebook e o Instagram são uma empresa só, né? São da mesma empresa. Essa empresa é a Meta. O Meta Ads nada mais é do que o gerenciador de anúncios da Meta. Assim como o Google Ads é o gerenciador de anúncios do Google. Eu só vou falar dessas 2 plataformas porque são as mais importantes, são as que mais vão te gerar resultado, principalmente no começo, tá bom? Então o Meta Ads, ele é um lugar que a gente usa para despertar desejos, mostrar experiências, vender pelo visual, gerar conversas no WhatsApp. Então, ele por ser um criativo mais visual, a gente usa vídeo, usa imagem, a gente consegue ter a capacidade de despertar mais desejo, de trabalhar mais com o emocional dos anúncios, de mostrar bastante coisa legal, que nesse nicho aqui é sensacional. Diferente do Google Ads, que o Google Ads já é quando a pessoa está pesquisando de fato, foi atrás daquilo. Esse aqui ele aparece quando você está desprevenido. Então, quando o Meta e o Instagram a gente vai colocar o público-alvo lá, vocês vão ver, e aí ele vai te encontrar, não é você que vai encontrar ele.
E aí por isso que é interessante a gente fazer essa chamada despertando o desejo, mostrando bastante o visual, as experiências, tá? É muito importante que a gente leve isso aqui em consideração, porque muitas pessoas fazem anúncios assim. É... Já viu aquele meme? Tem até uma trend recente que é aquela. Aqui é a loja do meu pai. Se você quiser ver, é basicamente assim que as pessoas fazem anúncio. Mas não, você tem que encantar a pessoa. Assim como você encanta na venda, quando você está falando, isso é muito importante. Agora no Google é um pouco diferente, como eu falei anteriormente. A pessoa já está pesquisando e já está fazendo buscas específicas. Então a gente vai tentar aparecer para a pessoa, claro que com um apelo às vezes promocional, mais de qualidade do produto, porque você não tem uma imagem lá. Eu vou até mostrar para vocês como é que é um criativo do Google e como é que é um criativo do Meta. Aqui a gente tem um criativo do Meta, ó. Você mostra bastante, você fala. Aqui nos vídeos as pessoas vão te mostrar várias coisas sensacionais para te chamar a atenção com o visual, com o que você for ouvir. É quase o canto da sereia. Agora no Google, por exemplo, vou botar viagem para Maragogi. Aqui, ó, resultados patrocinados. Esse aqui é um anúncio. Então você vê que até tem uns coqueirozinhos aqui, é muito legal. Mas o que vai realmente chamar a atenção da pessoa vai ser isso aqui. Então a pessoa está pesquisando viagem para Maragogi, geralmente ela está pronta para ação. O que é diferente de uma pesquisa, de uma pessoa que pesquisa 10 seios para Maragogi. Essa pessoa vai fazer uma pesquisa de pesquisa mesmo, de ambiente, de tudo. Não é uma pesquisa de preço, não é uma pergunta intencional. É mais para entender sobre o lugar. Essa pessoa já comprou, está pensando em comprar, mas ainda está considerando. Ela não está na etapa que a gente chama de etapa da prontidão. Então, quando a pessoa fala assim, preço de passagens Maceió. Cara, essa pessoa aqui já está procurando o preço das passagens. E a Decolar, a Latam, vieram aqui já falando o preço das passagens, já mostrando. Enfim, então é diferente você fazer um anúncio no Google e você fazer um anúncio no Meta. São artifícios diferentes, são formas diferentes, mas os dois geram resultado, tá? Não pensa que o Google ele é melhor só porque o Google você está pesquisando por meio da prontidão da pessoa. No Meta a gente também tem artifícios muito bons para selecionar essas pessoas e você consegue criar um relacionamento com o cliente. Então pode ser que essa audiência fique recorrente na sua vida. E o preço do anúncio é um pouco mais barato em relação ao do Google. Vocês vão perceber aí que tem uma diferençazinha, mas... Enfim, cada uma pro seu momento, né? Então acho que ela foi isso, pessoal. Mensagem central da aula. Cada plataforma pega o cliente de um momento diferente, que foi o que eu acabei de falar. E a gente tem que entender antes de sair clicando, antes de sair fazendo as coisas, porque senão a gente vai acabar dando tiro no próprio pé. A aula está chegando ao final e eu te vejo na próxima aula.